Obrigado, Espírito Santo, por toda a reverência na tua presença, para que o Espírito me ajude a ensinar, mas que o Senhor também ajude a cada um de nós a entendermos, compreendermos aquilo que for ministrado e ensinado nessa noite. Pai, é com temor e tremor que eu me coloco na tua presença, Senhor, para falar da tua bondade, da tua fidelidade, do teu amor, da tua grandeza, para falar do teu caráter, Senhor. É uma grande responsabilidade falar de ti, Senhor. Por isso, nessa noite, eu dependo de você, eu quero estar na tua presença, totalmente dependente do teu Espírito, para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, amados, nós tivemos uma instrução poderosa aqui, inclusive domingo, falando sobre um cuidado de não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. E uma das coisas que o Espírito Santo falou fortemente comigo é sobre o cuidado de não nos desviarmos da palavra de Deus. Amém? Pois a palavra ela é segurança para as nossas vidas. E sabe, amados, se a gente não atentar mesmo para a palavra, para entender como ela está escrita, como Deus deixou a sua palavra escrita, a gente corre um grande risco de repente, se desviar para um lado ou para o outro. E sabe, amados, uma das coisas que o Senhor deixou bem claro, o Espírito Santo falou bem claro comigo: todas as pessoas que não estão em linha com a palavra, amados, elas estão fadadas ao fracasso. Amém? Pessoas que não estão em linha com a palavra de Deus, elas estão fadadas mesmo ao fracasso. Por quê? Qual é a nossa segurança? É estar em linha com a palavra de Deus. Diga: minha segurança é estar alinhado com a palavra do meu Pai. Amém? Então, amados, a gente precisa mesmo olhar para as Escrituras, e hoje nós vamos falar dos atributos ativos de Deus. Na semana passada eu falei sobre os atributos de natureza de Deus, eu acredito que uma boa parte estava aqui. Quem aqui ainda lembra quais são os atributos de natureza? Eu vou repetir para você não precisa ficar aí cobrado por isso, mas nós falamos dos 5 atributos de natureza de Deus. O primeiro é infinitude, segundo, autoexistência, o terceiro é imutabilidade, a sua espiritualidade e sua unidade. Amém? Nós conhecemos um pouco a respeito disso, desses 5 atributos de natureza. Deus é isso. Amém? Mas hoje nós vamos conhecer um pouco dos atributos ativos. Eu sei que nesse conceito de classificação dos atributos, alguns estudiosos, eles tratam de 2 formas: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Amém? Mas aqui nós, seguindo um pouco também a apostila do Rema Brasil, nós distinguimos um pouco os atributos de natureza, atributos ativos e os atributos morais, que vão ficar para a última quinta-feira. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os atributos ativos de Deus. É aquilo que Deus é com relação ao universo. Quando nós lemos de natureza, era com relação àquilo que Deus é em si mesmo. Mas agora aquilo que Deus é em relação ao universo. Amém? E nós conhecemos alguns, são bem falados, mas talvez não tão bem entendido. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo nos ajudará a entender um pouco mais sobre esses atributos. Nós vamos falar de mais 5 atributos de Deus hoje: onisciência, onipotência, onipresença, soberania e sabedoria. Amém? Esses são os atributos ativos de Deus que nós vamos conhecer um pouco nessa noite. Eu quero começar falando sobre onipotência. Amém? Nós vamos começar a falar sobre a onipotência de Deus. Onipotência significa qualidade daquele que tem todo o poder, o Todo-Poderoso. Aleluia! O Todo-Poderoso. Você crê que Deus tem todo o poder? Ele é todo poderoso? Mas essa noite, amados, nós vamos aprender algumas coisas muito importantes sobre esse poder de Deus. A onipotência é um atributo que se refere ao fato de Deus reter em si toda e qualquer fonte existente de poder. Uau! Aleluia! Glória a Deus!
Deus retém em si toda e qualquer fonte existente de poder. Eu queria, antes de entrar já no assunto aqui, quando eu falei sobre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, né? Os comunicáveis são aqueles que Deus é, mas que Ele pode também comunicar à humanidade. Amém? Ou seja, nós podemos também participar daqueles atributos. Alguns nós podemos experimentar em totalidade, mas alguns nós só podemos, né, parcialmente. Né? Deus não vai comunicar na totalidade conosco, né? Nós vamos aprender aqui um pouco hoje, inclusive, sobre a sabedoria. Nós sabemos que Deus, Ele compartilha da sua sabedoria para conosco, porém, não na sua totalidade. Você está comigo? Amém? Mas quantos aqui já têm experimentado da sabedoria de Deus? Então esse é um atributo, né, comunicável, que Deus pode nos comunicar, Ele pode compartilhar conosco também, nós podemos fazer uso disso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, porque amados, a olhar para Deus, o Todo-Poderoso, né, já era muito bom se Ele simplesmente fosse poderoso em si e Ele não pudesse compartilhar de algo que Ele tem, que Ele é conosco. Mas, para que a gente se maravilhe mais ainda, além dele ser, Ele ainda quer e pode também compartilhar algumas coisas conosco, e eu tenho me alegrado por isso. Falando de onipotência, esse atributo de Deus mostra que seu poder é ilimitado, ou seja, Ele não deixaria de fazer alguma coisa que quisesse, por falta de poder para efetuá-lo. Bom entender essa parte aqui. Esse poder de Deus, amados, sobre Deus ser todo poderoso, quer dizer que Deus não deixaria de fazer nada no que dependesse do seu poder. Amém? Se fosse, digamos, tudo que pudéssemos imaginar hoje para que precisasse ser feito, Deus, Ele é poderoso para fazer ou para efetuá-lo. No entanto, isso não significa que Ele agiria indiscriminadamente, menosprezando princípios por Ele mesmo estabelecidos, ou que agiria em contrariedade à sua própria natureza. Amém? Muito importante quando nós entendermos, né, o estudo que nós fizemos aqui a semana passada sobre os atributos de natureza, quem Deus é. Mesmo Deus sendo todo poderoso, Ele não pode ir de contra a sua própria natureza. Você está comigo? Amém? Ele não pode ir de contra a sua própria natureza. Então, uma vez que nós estamos aprendendo aqui hoje sobre o Deus Todo-Poderoso, nós vamos aprender essa noite que tem algumas coisas que Deus não pode. Se para você é algum biscoito, começa a esfarelar ele todinho aí. Porque, amados, é comum a gente ouvir as pessoas dizer: ah, Deus pode todas as coisas, sim ou não? E de fato Ele é poderoso, mas todas as coisas têm uma consideração a ser feita. Eu quero ainda falar um pouco aqui. Em suma, a onipotência de Deus significa duas coisas: sua liberdade e seu poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua própria natureza. Grava bem isso aí. Sua liberdade e seu poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua própria natureza. Segundo, seu controle e sabedoria sobre tudo o que existe ou pode existir. Amém? Lá em Gênesis capítulo 17, queria que você abrisse lá rapidamente para a gente trazer uma referência sobre a onipotência de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Você está com a sua Bíblia aí? Lá em Gênesis 17, 1 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Ou seja, ande na minha presença, seja tu, né, uma bênção. Sabe, amados, aqui eu vejo algo maravilhoso. Deus se apresentando para Abraão e dizendo: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Você tem tido a consciência de que Deus é o Todo-Poderoso?
Sabe, amados, isso aqui é muito importante para nós como igreja, porque a partir do momento que você vai de fato conhecer o poder, o poderio de Deus, amados, você vai andar mais firme nas coisas do Senhor. Você vai se abalar bem menos do que nós costumamos nos abalar. Amém? Porque nós vamos ter a convicção, uma certeza. Deus diz, olha, seja fiel, falando para Abraão, seja fiel, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, se você quiser abrir, se não anota, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Oh, aleluia, glória a Deus. Então ainda tem outras referências, tantas outras referências aqui, depois você pode pegar essas referências, falando sobre a onipotência de Deus, que Deus ele é, né, todo poderoso. Toda forma de poder de Deus é exercida em harmonia com a sua própria natureza, pelo seu poder. O Senhor somente realiza aquilo que está de acordo com o seu próprio caráter. As aparentes incoerências vêm da nossa capacidade limitada de entender os caminhos e pensamentos de Deus. Tem muita gente, amados, que se pega pensando, né? Você começa a pensar, se Deus é todo poderoso, por que Deus não faz determinadas coisas? Quem aqui já pensou isso? Só foi eu? Porque, amados, é fato que nós olhamos para algumas coisas e nós olhamos hoje, vimos, temos convicção de que elas estão em desordem, sim ou não? Que elas não estão alinhadas. Você percebe que tem algumas coisas que vão de má a pior, inclusive hoje o mundo, sim ou não? A própria palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E aí a gente olha para um Deus todo-poderoso e aí pode se perguntar, por que Deus não faz determinadas coisas? Por que Deus deixa que essas coisas aconteçam? Então isso aqui, amados, é muito interessante a gente aprender, entender sobre o caráter de Deus. Ainda sobre o conceito da onipotência de Deus, é importante lembrar que as Escrituras nos ensinam algumas coisas que Deus não pode. Quem aqui quer saber o que Deus não pode? Aleluia! Sabe, amados, a primeira coisa que Deus não pode é mentir. Amém? Eu vou falar logo todas elas, depois a gente abre as referências bíblicas. Se der, se não, depois você procura, eu sei que você é bem estudioso mesmo. A primeira coisa que Deus não pode é mentir. Diga, Deus não pode mentir. Aleluia. Então se Deus falou, acredita, creia nele. Por isso que Jesus disse lá em João 14, creia em Deus, creia também em mim. Sabe, amados, há pessoas, às vezes a gente pensa assim, Deus não pode mentir. Mas você sabia que muitas vezes a gente chama Deus de mentiroso? Quando você não acredita no que Deus falou, mas com outras palavras você está dizendo, Deus é mentiroso. Ou então dizer alguma coisa que Deus nunca disse. Amém? Segundo, Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Terceiro, Deus não pode fazer o mal. Diga, Deus não pode fazer o mal. Você pode dizer de novo? Você pode dizer de novo? Você está falando com convicção? Sabia que Deus está se alegrando com isso? Porque, amados, quantas pessoas têm atribuído o mal a Deus? Mas na palavra do Senhor, Ele garante que Ele não pode fazer o mal. Amém? O mal não vem de Deus, Ele não pode fazer o mal. O que mais Deus não pode? Ele não pode mudar. Amém? Ele não pode mudar em seu caráter, em sua natureza, em seus atributos. Amém? Sabemos que Deus, nós vamos ver na palavra inclusive que Deus muda algumas coisas, mas Ele não pode mudar o seu caráter. Deus não muda. Outra coisa que Deus não pode fazer, acepção de pessoas. Só se você se alegrava bem muito. Aleluia. Um dia uma pessoa já chegou aqui que ele disse que ele era o filho mais querido de Deus. Deus tinha falado para ele que ele era o filho mais querido de Deus, de todos os filhos que Deus tinha. Eu digo, pois você veio falar para a pessoa errada, porque Deus não faz acepção de pessoa. Aleluia. Você crê que Deus ama seu filho Jesus? E a você?
O que Deus não pode fazer mais? Ele não pode quebrar a própria lei. Amém? Ele não pode quebrar sua própria lei. Deus não é um Deus que cria leis para depois estar quebrando. Amém? Ele é fiel à sua lei. E quantos aqui sabem qual é a sua lei? A sua lei é a sua palavra. Por isso que os Salmos diz lá, medita na lei, né? Na lei do Senhor, tem prazer na lei do Senhor, porque essa lei, Deus é fiel a ela, Deus não pode mudar ela, nem quebrar essa lei. Amém? Você quer as referências? Aleluia, glória a Deus. Mentir, Deus não pode mentir. Lá em Tito capítulo 1, versículo 2, diz, essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, você tem uma promessa de uma eternidade? Aleluia, você pode estar firme nessa esperança, mas porque o Deus que prometeu, Ele não pode mentir. Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não pode negar a si mesmo. Ele diz, se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Por quê? Porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. Sabe, amados, tem gente que às vezes quer comparar a fidelidade de Deus com a sua fidelidade. De vez em quando eu piso na bola, né? Deus não pisa na bola, não. Ele é fiel. Ele não muda. Amém? Ele não muda. Ainda em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Já limos. Em Tiago capítulo 1, versículo 13. É que tem uns versículos 13 aqui para o meio. Diz, e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode fazer o mal, não pode ser tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Alguém aqui já disse que já foi tentado por Deus? Que Deus está colocando algo para tentar você? Deus não tenta ninguém, amados. Tem gente que acha que algumas coisas que estão passando na sua vida é Deus tentando contra ele, é Deus tentando, sabe, a fé dele, tentando algumas coisas para ver se ele é fiel. Deus não pode tentar a ninguém, amém? Ele não pode ser tentado, ele não pode fazer o mal. Por isso, amados, algumas coisas que acontecem na minha e na sua vida, mas nunca foi Deus, amém? Estou falando de mal. Tem acontecido algumas coisas mal na sua vida? Na minha já. Mas hoje eu tenho uma convicção, nunca foi Deus, porque Ele não pode fazer o mal. Ainda em Tiago 1,17 nós vamos ver que Deus não pode mudar. Ele diz, toda boa dádiva, ou toda dádiva que é boa e perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Amém? Ele não pode, amados, diz que não pode nem haver nem sombra de mudança. Aleluia. Em Romanos capítulo 2, versículo 11, nós vamos ver que Deus não faz acepção de pessoas. Na NVT diz assim, pois Deus não age com favoritismo. Você já ouviu alguém se queixando, né? Se questionando que parece que Deus, né, favorece a uns e a outros não? Às vezes, amados, ao olhar no natural, parece que algumas pessoas, de fato, elas são, né, favorecidas. Parece ou não parece? Parece, amado. Tem pessoas que você vê elas usufruindo mesmo, desfrutando de coisas maravilhosas. E parece que Deus, né, Ele faz acepção de pessoas. Parece que Ele abençoa. Vamos falar aqui de um outro contexto. Tem gente que diz assim, rapaz, fulano é abençoado, ó, ali vai um abençoado de Deus. Não é assim? Agora o que é que a palavra diz? A palavra diz que em Cristo Jesus, todos nós já somos abençoados. Abençoados. Com algumas bênçãos. Não é para uns mais do que outros, não. Com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então você é abençoado assim como eu sou, você é abençoado assim como o bispo é, você é abençoado assim como o pastor, como profeta, como seja lá quem for, amados, você é abençoado e ponto final, porque Deus não age com favoritismo, amém?
A diferença é que alguns acreditam mais no que ouvem e recebem mais rápido do que outros. Amém? Glória a Deus. Quebrar a sua própria lei, Deus não pode. Salmos capítulo 119, versículo 89. Eita, salmo grande isso. Salmo 119, versículo 89 diz: Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Amém? Olha que versículo, amados. Pequenininho. Mas uma convicção, uma consciência disso aqui, amados, é poderoso. Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. A palavra do Senhor vai dizer, amados, que todas as coisas, diga todas as coisas, estão sustentadas pela sua palavra. Aleluia. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra do Senhor. Amém? Então nós vimos aqui falando um pouco sobre a onipotência de Deus, mas você aprendeu nessa noite algumas coisas que Deus não pode fazer. E eu vou repetir para você: Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode fazer o mal, Deus não pode mudar e Deus não faz acepção de pessoas e nem pode quebrar a sua própria lei. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver agora um pouco sobre um outro atributo de Deus, que é a onisciência. Amém? Deus, ele é onisciente, qualidade daquele que tem todo o conhecimento. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, se você puder abrir rapidamente. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Você tem consciência da onisciência de Deus? Amém? Sabe, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que vê todas as coisas. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai, em segredo ou em secreto. Eu quero dizer a você aqui, amados, que você só está em secreto de algumas coisas aqui, mas para Deus não. Ele ouve, Ele está lhe vendo lá. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amados, eu não sei você, mas tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem hoje, né? E eles sempre fazem essa pergunta, perguntando: você está sozinho? Você anda sozinho? Você vai sozinho? Eu não consigo mais responder essa pergunta. Sim, eu estou sozinho, né? Por quê? Da onisciência, nós entendendo sobre os atributos de Deus aqui, tanto da onipotência, da onisciência e da onipresença, sabe, fica difícil de você aceitar a ideia de que você agora está escondido, de que você está sozinho. Essas coisas começam a não fazer, né, mais parte do nosso pensamento. Amém? Aleluia! Então, amados, a onisciência é algo muito importante para entendermos, porque saber que nós temos um Deus que vê todas as coisas, diz: nada está escondido, ou, né, tudo está exposto diante de seus olhos. Amém? Deus nos vê em todos os momentos, amados. E isso daqui eu creio que serve para nós, para uma questão do temor do Senhor. Porque tem gente, amados, que eles às vezes, por um fato de não estar na presença, né, do irmão, do pastor, e aí eles acham que ali eles podem fazer algumas coisas porque acham que Deus não está vendo. E ele diz que é a Ele que prestamos conta. Por outro lado, tem pessoas que às vezes querem prestar conta a um pastor, uma liderança, né? Mas mudando tudo. Eu me lembro, inclusive, de uma situação que está lá em Atos capítulo 5, quando aquele homem chegou diante de Pedro, né? E ele quis convencer a Pedro de que estava fazendo alguma coisa da maneira correta, do jeito como estava apresentando, mas Deus já tinha visto o que ele tinha feito. E ainda Deus deu a oportunidade para ele, mas mesmo assim ele não teve o temor do Senhor. E nessa noite, amados, nós tenhamos realmente mais temor a Deus,
porque Ele vê todas as coisas. Não é para você ter medo, amém? Não adianta, nós não vamos nos esconder da presença de Deus. Abre tua Bíblia comigo lá em Salmos 139. Salmos 139. Quem conhece essa canção? Ele diz: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabe tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a Tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do Teu Espírito. Não há como fugir da Tua presença. Aleluia! Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu tomar as asas do amanhecer e habitar do outro lado do oceano, mesmo ali Tua mão me guiará e Tua força me sustentará. Enfim, e por aí o salmista vai dizendo. Então, amados, a onisciência de Deus, amados, e para mim é muito forte quando Ele diz que Ele já sabe, amados, de tudo aquilo que nós vamos dizer, antes mesmo de falar. Quem aqui já mudou uma palavra na metade da palavra, para não dizer o que queria dizer? Quem sabe aqui, porque aqui muita gente fala diacho? Ele ia falar diabo, aí no meio do diabo falou diacho, né? Muita gente vai falar uma coisa, no meio da palavra ela modifica, só que Deus já sabe do que a gente ia falar. É bom que a gente se arrependa mesmo disso, né? Porque Deus, amado, sabe todos os nossos pensamentos. Agora eu sei que por outro lado, nós vamos chegar lá adiante. Intriga um pouco saber que Deus já sabe de tudo que nós vamos falar, de tudo que nós já vamos fazer. Aí tem gente que diz: ô Senhor, por que o Senhor deixou eu fazer isso? Vamos para frente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Com base na ideia da onisciência de Deus, alguns se perguntam se o fato de Ele saber que algum se perderá, faz disso um decreto de condenação na vida de pessoas. Todavia, a presciência de Deus a respeito das escolhas do homem não faz de Deus o responsável pelas coisas que Ele sabe. O fato de Deus saber a respeito das coisas que o homem vai fazer não o torna ele o responsável por aquilo que o homem faz. Você entendeu isso? Ah, pastor, mas aí eu não concordo. Aí você fica sem concordar. Mas, amados, Ele sabe de todas as coisas, mas o que nós fazemos não torna Deus responsável por isso. Amém? E tudo que Ele sabe que é prejudicial, Ele já nos avisou bem antes. É por isso que Ele não vai, mesmo Ele sabendo, Ele não vai interferir. Nós vamos chegar lá. Você sabe que isso aqui está falando do livre-arbítrio, amém? Deus, amado, se tem uma das coisas que Deus, eu não falei lá uma das coisas que Deus não pode, mas uma das coisas que nós sabemos pela palavra que Deus não pode e Ele nunca vai fazer, é interferir no meu e no seu livre-arbítrio. Amém? Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso, poderoso, que nos criou e nos deu um livre-arbítrio. Tudo isso é confiança nele mesmo. Agora, Ele sabia das possibilidades, e o que Ele fez? Ele bem antes, nos avisou. Sim ou não? Todos nós, amados, fomos avisados das coisas más, das coisas ruins, que Deus não quer que eu e você venhamos a colher consequências. Sim ou não?
palavra do Senhor diz, amados, que nós somos indesculpáveis diante dessas coisas, porque Deus já nos avisou. Eu me maravilho porque lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, né? Na verdade, no capítulo 2, Ele avisou. A única coisa, amados, que tinha lá que era perigosa para o homem foi avisado. Deus disse, não coma. Ele não disse, se comer, talvez você vai morrer. Ele disse assim. Então Deus não enganou. Deus disse, não coma, porque se comer, no dia que comer, certamente morrerás. Então o homem foi avisado. Deus nunca quis que nós morrêssemos. Deus nunca quis que nós viéssemos, né, a colher da morte, ou seja, do salário da morte. Deus nunca queria que você e eu recebêssemos esse salário. É um salário que Deus nunca quis que a humanidade quisesse, mas Deus avisou, se pecar tem um salário, e o salário é morte. Amém? Então acredito, amados, que nós estamos bem avisados aqui hoje, né, sobre isso, porque às vezes a gente quer responsabilizar Deus, sim ou não? Inclusive nesse conceito aqui, muita gente, por entender que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, se for da vontade de Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Assim, irmão, vamos ver o que é que vai dar, porque Deus aqui sabe todas as coisas. Aí quando acontece lá uma tragédia, é porque Deus quis assim, Deus já sabia que ia acontecer assim, e ninguém pode mudar os planos de Deus. Na nossa vida nós podemos. Amém? Nós podemos, amados, porque nós já estávamos julgados, nós já estávamos condenados ao inferno, mas uma vez que Deus apresentou a proposta dele para mim e para você, e você decidiu, você mudou o destino eterno da sua vida. Agora, amados, muitos vão estar lá naquele dia, achando que foi Deus que mandou para lá, e uma das coisas que eu aprendi, não é Deus que leva ninguém para o céu, nem ninguém para o inferno. É forte, mas é uma verdade. Todos, amados, todos que forem para o inferno vão para lá porque decidiram ir para lá. E todos que vão para o céu vão para lá porque decidiram, porque Deus não vai forçar ninguém. Deus pegou no seu pé, botou um anzol na sua boca, puxou você pelo anzol, botou você num leito de enfermidade e disse, você vai ter que vir. Não é dessa forma, amados. Deus nos atraiu pelo seu amor. Mas Ele pôde provar para nós que Ele pode fazer essas coisas, uma vez que nós podemos confiar nele, amém? Para que a gente possa adiantar, nós vamos falar aqui um pouco agora sobre a onipresença de Deus. Aleluia! É um outro atributo ativo de Deus, é a onipresença, qualidade daquele que está em todo. Aquele que está, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele vai estar na sua casa, Ele está na estrada com você. Aleluia. Sei que, amados, essa questão da onipresença de Deus, precisamos entender uma coisa. Eu estou falando, inclusive, com relação ao universo. Deus está, né, é onipresente em todos os lugares. Assim como Ele sabe todas as coisas, assim como Ele tem todo o poder, Ele está em todos os lugares. Mas assim como nós aprendemos aqui agora, que inclusive sobre a vontade nossa, Deus não interfere, sabe, amados, uma das coisas também que a presença dEle é manifesta onde Ele é desejado. Aleluia. Sabe, amados, eu não sei se você já está se maravilhando com isso, saber que Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares, e em todo lugar que você estiver, em todo lugar que você estiver e você desejar, Ele pode se manifestar para você. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, amados, antes eu achava que Deus estava limitado a uma caixinha de madeira, eu achava que Deus estava limitado a um templo, estava limitado a um lugar, mas quando eu descobri que Deus não estava limitado a isso, e que Ele podia se manifestar para mim, aonde eu estivesse, amados, eu pude experimentar disso. Aleluia! Porque foi dentro de um ônibus, amados, onde eu desejei a presença manifesta do Senhor, e Ele pôde se manifestar para mim para a salvação.
Dentro de um ônibus, amados, ouvindo a palavra do Senhor e tendo convicção de que essa palavra era a verdade, Deus disse: se você quiser, eu me manifesto para você agora. Disse: eu quero. E Ele se manifestou para mim naquela hora, e naquela hora Ele disse: eu te recebo como filho e eu te assumo hoje como o seu pai. Oh, aleluia! E sabe, amados, naquele momento eu pude experimentar de algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. A partir daquele dia em diante, Deus foi, sabe, onipresente na minha vida. Aleluia! Eu gosto daquela canção de Jaqueline que fala, né? Onipotente, onisciente, onipresente. Aonde? Na minha vida, amados. Porque muita gente conhece a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, mas acha que Deus está presente em todos os lugares, menos na sua vida. Deus é poderoso em todas as coisas, menos na sua vida. Deus é onisciente a respeito de todo mundo, menos de você. Tem gente que parece que Deus sabe todas as coisas. Deus está vendo, viu, irmão? Olha, cuidado, Deus está vendo, viu? Mas parece que Deus não vê ele. Não é assim? Não tem uns irmãos que gostam de fazer essas coisas? Cuidado, irmão, Deus está vendo. Em vez de dizer assim: rapaz, deixa eu tomar cuidado com a minha vida, que Deus está me vendo. Não é assim? Mas sobre a onipresença de Deus, amados, que maravilha. Aonde você estiver, você poder experimentar da presença gloriosa, poderosa de Deus. Porque Ele está em todo lugar. Com o quê? Com a sua onisciência e com o seu poder. Oh, aleluia! Ele está aqui agora. Ele não está aqui mais fraco do que ir no céu, não. Ele está aqui com todo o poder dele. Com todo o poder dele. Com todo o poder dele, amados. E nessa noite, amados, eu queria mesmo trazer você, sabe, para se animar, para se alegrar com esse Deus, o Todo-Poderoso. É um Deus que não está longe, está perto. Aleluia! Eu gosto de falar, mas para nunca mais você cantar determinadas canções simplesmente sem compreender o que você está cantando. Prefiro a tua presença. Você prefere? Se você prefere, Ele se manifesta. Agora você precisa cantar com convicção: prefiro a tua presença, pois ela me faz descansar. Sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás aqui. Não me desampara. Sei que tu não falha. Maior é o Deus que habita em mim. Sabe, amados, quando o diabo começar a te pressionar, começar a querer colocar você sobre a moinha, sobre a pressão, ei, você não vai ficar lá não, porque você vai abrir a sua boca e você vai dizer: eu conheço um Deus que é poderoso, que é onisciente, que é onipresente na minha vida. E, amados, Ele prometeu na sua palavra que Ele se manifesta. Ele se manifesta, amados. Ele se manifesta. Oh, aleluia! Agora vamos ver em que Deus é onipresente. Deus é onipresente em glória. Isso. Isaías capítulo 60, versículo 1. Qualidade daquele que está em todo lugar. Ele é onipresente em glória. Lá em Isaías capítulo 60, versículo 1 ao 3 diz: levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você, estou falando com alguém aqui hoje? Mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. Aleluia! Nós estávamos cantando aqui, amados. Depois que eu percebi o que Deus é na minha vida, nunca mais eu cantei essa canção do mesmo jeito. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver, amados, quão grande é o seu Deus, quão grande é o nosso Deus. Aonde? Diga: na minha vida. Aqui, amados, Isaías está falando para Jerusalém, mas isso aqui está a promessa para nós hoje também. Resplandeça a vossa luz
Se levante todos, né? Pois sobre vocês se levanta e reluz a glória do Senhor. Sobre a nossa vida reluz a glória do Senhor. Aleluia. Tem crente nessa igreja aqui hoje? Aleluia. Ele diz: trevas escuras como a noite cobre as nações, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Nações todos hão de ver, aleluia. As nações virão à sua luz, aleluia. Outra forma de Deus ser onipresente é de maneira eficaz, amém? Isso diz respeito na ordem natural. Você percebe a onipresença de Deus na eficácia das coisas naturais, o funcionamento das coisas naturais. Nós falamos aqui, eu recitei aqui na estante, lá em Hebreus diz que todas as coisas estão sustentadas pela sua palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, os cientistas hoje, a ciência explica. Se a Terra fosse mais distante, se afastasse um pouco do Sol, sabe, deixaria de existir vida. O oxigênio, se ele não fosse da forma, a quantidade certa no ar, se ele fosse mais ou fosse menos, né, era perigoso. Eu estava ouvindo Tasso falando sobre isso. Ele disse que dependendo da quantidade de oxigênio que existisse no ar, a você falar com alguém, tocar em alguém, uma explosão. Todas as coisas estão funcionando perfeitamente. Abra lá em Naum. Tem esse livro na Bíblia, pastor? Naum, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Aleluia. Naum 1, 3, 5. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeiras debaixo dos seus pés. À sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Bazã e do Carmelo se esvaem. E os bosques do Líbano murcham. Em sua presença, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra estremece e seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo, e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem aflição. Está perto dos que nele confiam. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então aqui, amados, nós podemos ver um pouco da eficácia de Deus, quando diz na ordem natural das coisas. Tantas outras coisas que a gente poderia buscar na palavra aqui agora para ver. Eu não sei você, mas eu fico observando. Você já olhou um pouco e contemplou as estrelas que Deus, né, criou cada uma delas? No meio de milhões e milhões de estrelas, você olha e você percebe que nenhuma é igual à outra. Comece a tentar achar uma estrela igual à outra, você nunca vai achar. Eu estou olhando também para pessoas aqui, amadas, todas filhas de Deus, e nenhuma é igual à outra, saindo do mesmo pai, da mesma mãe. Aleluia. A onipresença do Senhor também é de maneira providencial, ou providencialmente. Com quem? Com os homens. Lá em Salmo 68, versículo 7, diz assim: ó Deus, quando conduziste teu povo, quando marchastes através do deserto. Não é só um versículo aqui para recitar do quanto Deus foi providencial com aquele povo no deserto, amados, sabe? Tem pessoas que inclusive pensam que deserto é um lugar ruim, mas deserto é um lugar da providência divina. Amém? Muitas vezes pessoas vão passar realmente pelo deserto, que é um tempo realmente, né, dos processos. Mas sabe, amados, é um lugar de Deus
se manifestar, de manifestar a sua presença de forma providencial. Lá no deserto, né, as pessoas não adoeciam, as pessoas, né, diz que nem os calçados não se perdiam porque eles iam crescendo junto com os pés. As pessoas de noite tinha uma coluna de fogo, de dia tinha uma nuvem sobre aquele povo para estar mantendo o povo ali, para guiar o povo também. Sabe, amados, essa providência de Deus de todas as formas. Aleluia. E aí tem gente que diz, estou no deserto. Deserto é lugar de você só confiar no Senhor apenas. Dependência total dEle. Aleluia. Acordar de manhã não tem nada, mas o maná vai cair. A noite vai esfriar, mas a coluna de fogo vai estar lá. O sol vai esquentar, mas a nuvem vai estar lá. Oh, aleluia. Outra maneira de Deus se manifestar, né, a sua onipresença é atentamente aos que o buscam, ou seja, com sua atenção. Ele se manifesta, né? Ele é onipresente em atenção. Ele é onipresente em atenção. As mulheres, elas gostam mais disso. Quando estão conversando, elas querem que sejam toda a atenção voltada para elas. Deus é um Deus de atenção. Para quem? Para os que o buscam. Lá em Atos capítulo 17, versículo 27, socorro que o tempo correu. Diz assim: seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Aleluia. Mas, amados, sabe uma coisa aqui que eu percebo, e essa foi uma das experiências também que eu já tive com o Senhor, e hoje eu passo a tê-lo, volta e meia tenho isso. Mas quantos aqui, quando vão orar, de repente começam a levar um pensamento lá para o céu, um céu bem distante? Eu me lembro que um dia eu levantei à noite em casa, de madrugada, para orar, e eu saí pela sala orando, Pai, não sei o que, ele disse, ei, eu estou aqui. Ah, aleluia! Sabe, mas porque muitas vezes a gente quer buscar um Deus longe, mas Ele está perto. Estou aqui para ouvir você. Fala o que você tem para falar. Eu vou dar sua atenção agora, sabe, eu vou dedicar toda a atenção para você. É por isso, amados, que a gente sempre fala que quando você vai para um lugar secreto, você vai para uma dimensão mais profunda, você não quer mais sair de lá, porque você encontra alguém que te dá atenção. Tem gente que hoje, amados, vive querendo chamar a atenção de todo o mundo, mas não atenta-se para um que está disposto a dar toda a atenção que você precisa. Aleluia! Atentamente, né? A atenção aos que o buscam. Uma outra forma de Deus se manifestar, né, na sua onipresença é judicialmente ou injustiça. Amém? Injustiça. De que forma? Na consciência dos ímpios. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Sabe, amados, a humanidade hoje, ao ouvir a voz do Senhor, eles têm a consciência de justiça. Deus se manifesta em justiça na consciência deles. Você sabia disso? Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele falou que o Espírito Santo, ele viria, e quando ele viesse, ele convenceria o homem de quê? De três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Então hoje toda a humanidade, ela é consciente da justiça de Deus. Para nós, amados, hoje quando nós ouvimos de justiça, nós nos alegramos porque sabemos que fomos justificados em Cristo Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, tenham paz com Deus. Mas eu já vivi um tempo que eu não tinha paz com Deus, porque a minha consciência me acusava que eu era um pecador. Eu me lembro de uma experiência que eu tive de morte, amados, e eu sabia, naquele dia eu tinha convicção, eu me vi indo para o inferno. Eu sabia que naquele dia, se eu morresse, eu ia para o inferno. A consciência de justiça me acusava.
Mas hoje eu já sei. Eu já tive outra experiência também de uma ameaça depois de Jesus. E eu sabia que se eu morresse ali, era uma promoção. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então, judicialmente, é uma forma de Deus também se manifestar, né? Onipresente. E corporalmente, é uma outra forma de Deus, né? Estar onipresente. E corporalmente, nós podemos encontrar isso em Jesus. Eu não vou abrir o texto, você conhece muito bem o texto, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, né? Que diz que em Cristo habita toda plenitude de Deus. Amém? Em Cristo. Quantos estão em Cristo? Aleluia, glória a Deus. E também espiritualmente é a forma de Deus, né, estar onipresente. E com quem Deus está onipresente? Espiritualmente, com a igreja. Lá em Efésios capítulo 2, do versículo 12 ao 22, você pode estar lendo depois, só para eu ganhar mais tempo aqui para a gente ir para o final da mensagem. E também, poderosamente, Deus pode ser onipresente na vida dos seus obreiros. Poderosamente, Ele pode se manifestar onipresente. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra, no céu e na terra, no céu e na terra, me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. E agora ele diz: agora eu dou a vocês. Eis que eu vos dou a autoridade, a mim e a você. Amém? Então Deus pode se manifestar, né, onipresente aos seus obreiros também. Talvez você passe a crer mais quando Jesus disse que nós iríamos fazer as obras que Ele fez e maiores ainda. Porque o poder de Deus, amados, Ele pode se manifestar na minha e na sua vida. Amém, igreja? Aleluia! Então aqui nós vimos um pouco mais da onipresença de Deus. Mas vamos ver um pouquinho sobre a soberania de Deus. Soberano Deus. Soberania, qualidade daquele que tem toda a autoridade. Mas nós acabamos de falar aqui, né, o próprio Cristo, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora ele fez o quê? Ele deu aos seus discípulos. Amém? Soberania é o direito absoluto de governar sobre tudo. Significa que Deus reina inconteste, que não há quem possa rivalizar com Ele. Soberano é o que exerce o poder supremo, tem autoridade, que exerce o poder ou autoridade sem restrição, nem neutralização, que detém o poder dominador, influente, que impõe decisão, que define, decisivo, poderoso ou potente, nos seus atos e feitos, poderoso, infalível, que ocupa o primeiro lugar, que atinge o mais alto grau, excelente no seu gênero, excelso, notável, magnífico, que tem saber e presença absoluta, e em consequência conduz, protege e domina. Ele possui esse direito devido à sua infinita superioridade, à sua posse absoluta de todas as coisas e da dependência delas perante Deus para continuarem a existir. Contudo, a soberania do Pai não anula o livre arbítrio do homem. Amém? Ela fala da extensão de sua autoridade e não o que ele fará com ela. Sabe, mas a soberania de Deus fala da extensão de sua autoridade, né? Mas não diz respeito do que Deus faz com ela, porque muita gente costuma atribuir isso a Deus. Ah, Deus faz isso, faz aquilo, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer aquilo, e nós vimos aqui que, contudo, a soberania de Deus não anula o livre arbítrio do homem. Deus criou tudo como quis e foi Ele mesmo quem deu ao homem o direito de escolher entre o bem e o mal.
Deus criou todas as coisas e deu ao homem, né, o direito de ele escolher entre o bem e o mal. Nós conhecemos na palavra do Senhor que o Senhor diz: olha, eu boto diante de ti, né, a morte e a vida. Agora deixa eu te dar uma orientação: escolha a vida. Então Deus ainda dá uma dica para nós, para que nós venhamos a escolher a vida, mas não interfere no livre arbítrio do homem. A despeito da sua soberania, ele não interfere no livre arbítrio do homem, porque não pode ir contra a sua própria palavra, ou seja, não pode negar a si mesmo e nem pode mentir, como nós já ouvimos anteriormente. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir sua Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 4. O Senhor é bom. Daniel, capítulo 4. Versículo de número 34. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo, e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino e todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer porque faz estas coisas. Mas uma ressalva: lembre que ele pode fazer todas as coisas em harmonia com a sua própria natureza. Amém? Que fique sempre bem claro isso aqui, amados. Deus, ele pode sim fazer todas as coisas quando ele quiser, da maneira como ele quiser, em harmonia com a sua própria natureza. Ok? A referência é Daniel capítulo 4, 34, 35. Tem outras referências, mas eu vou ficar só com esse daqui, sobre essa soberania de Deus. Vamos abrir no Salmo 103. Mais um versículo. Salmo 103. Oh, glória a Deus. Versículo 19. Salmo 103, versículo 19. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Amém? Isso aqui é muito importante, amados. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. E aí ele diz: louve o Senhor, todos os seus anjos, os poderosos que executam os seus planos, os que cumprem cada um de suas ordens. Sim, louve ao Senhor os exércitos de anjos, os que servem e fazem a sua vontade. Louve o Senhor tudo o que ele criou, todas as coisas, em todo o seu reino. Todo o meu ser louve ao Senhor. Amém? Ele é o Senhor soberano, ele é o digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Ele está assentado no seu sublime trono e a ele nós devemos louvar e adorar. Amém? O último atributo de Deus que nós vamos ver hoje nessa noite é a sua sabedoria. Amém? Deus é soberano, mas Deus também é, sábio. A sabedoria, qualidade daquele que detém toda sabedoria. Sabedoria é sempre mais que o conhecimento. A sabedoria é o conhecimento aplicado da forma mais proveitosa possível. Você entendeu isso?
A sabedoria é o conhecimento aplicado da forma mais proveitosa possível. Homens podem ter muito conhecimento, mas são incapazes de aplicar de forma sensata. Deus, por outro lado, é conhecedor de tudo e é o detentor da mais profunda sabedoria. Salmo 104, versículo 24. Você pode anotar, depois você abre lá. Mas eu quero ler alguns versículos com você nessa noite. Som 1, 2. Aleluia. Então aqui a palavra do Senhor nos orienta que o conhecimento, a sabedoria humana, mas se não for usada conforme a sabedoria de Deus, ela pode não ser proveitosa para nós. E aqui eu quero ler alguns versículos com você rapidamente sobre a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quantos aqui já percebem algo sendo compartilhado da parte de Deus para conosco? Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amém? Em Provérbios capítulo 3, versículo 19, diz assim: por meio da sabedoria o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento estabeleceu os céus. Amém? Lá em Jeremias capítulo 10, versículo 12 diz: o Senhor, porém, fez a terra com o seu poder e estabeleceu com sua sabedoria, com o seu entendimento estendeu os céus. Aleluia! Em Daniel capítulo 2, versículo 20, diz assim: e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder, a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, Daniel, ele tinha essa consciência mais da sabedoria de Deus, do que Deus fez com a sua sabedoria e com o seu conhecimento. Mas ele tinha o entendimento de que Deus também dava sabedoria aos sábios. Sabe, uma vez eu indaguei um pouco sobre isso, porque se a gente fosse pensar, Deus deveria dar sabedoria aos tolos, não era? Mas não, Deus não dá sabedoria a tolo. Deus dá sabedoria aos sábios, porque o sábio é aquele que sabe usar da maneira correta a sabedoria de Deus. Amém? Tem muita gente, inclusive hoje, sendo tolo, recebendo a sabedoria de Deus, mas não usando da forma correta, e aí acaba sendo um tolo, insensato. Amém? Em Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Nós sabemos que de fato existem coisas que não cabe a nós a saber, e por isso nós cantamos muito aqui: quão insondáveis são os seus juízos, os seus caminhos. Mas pela palavra do Senhor nós entendemos que Deus, Ele quer também compartilhar desse atributo conosco, amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, diz assim: mas para os que foram chamados para a salvação. Quantos aqui foram chamados para a salvação? Para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, amados, que nessa noite nós venhamos mesmo a nos atentarmos para a sabedoria de Deus e
Esse último atributo aqui é muito importante para nós como cristãos, para nós como filhos de Deus, porque muitos acham, né, que Deus, até entende que Deus é sábio, mas eles não entendem que Deus quer compartilhar da sua sabedoria. Ainda lá em Tiago, né, Tiago instruindo a igreja, diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Amém? Então veja, amados, Deus na sua bondade, no seu poder, na sua infinitude, na sua soberania, Ele estabeleceu os céus, Ele estabeleceu a terra, Ele estabeleceu todas as coisas, estabeleceu eu e você aqui nessa terra, mas Ele não nos colocou aqui, né, para nos dominar, Ele não colocou aqui para fazer de nós massa de manobra, mas Ele colocou a gente aqui com uma capacidade de tomarmos decisões, de, decidir sobre algumas coisas na nossa vida, mas para isso, Ele ainda, na sua bondade, Ele quer que nós venhamos a ter sabedoria. Amém? E nessa noite eu encerro com isso daqui, que você possa de fato buscar a sabedoria de Deus, para que as decisões que você venha a tomar sejam decisões sábias. Amém?